Olá, a palavra de fé para hoje é a atitude que faz a diferença. Texto base, Êxodo capítulo 4, versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Versículo 25 de Êxodo capítulo 4. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés. Esta é uma passagem muito emblemática para se entender. Acontece logo após Deus, no meio da sarça ardente, convocar, escolher e separar Moisés para uma grande missão, libertar o povo de Israel da terra do Egito. A vida de Moisés ela é dividida em 3 fases de 40 anos. A primeira fase, Moisés ele é tido como filho da filha de Faraó. A segunda fase de 40 anos, a vida de Moisés, ele encontra-se em Midian, no deserto, apacentando as ovelhas de seu sogro. Na terceira fase, de 40 anos, a vida de Moisés, ele encontra-se já no deserto, com o povo de Israel, após o povo de Israel havia sido libertado da terra do Egito. Nessa passagem bíblica que nós lemos aqui, Moisés, ele regressava de Midian, ele vinha de Midian, ia em direção ao Egito, para poder falar com Faraó, a fim de que o povo de Deus fosse libertado da terra do Egito. Mas, no meio do caminho, no deserto, no meio do caminho, numa noite, Deus encontrou com Moisés e o quis matar. O autor bíblico não dá muito detalhes sobre isso aí. Mas o certo é que Moisés esteve à beira da morte, uma certa noite, no meio do caminho, vindo de Midian, indo em direção ao Egito. Sobrou para Zípora. Zípora, a esposa de Moisés, naquele momento, se viu em aperto, porque o seu esposo estava à beira da morte e ela tinha que tomar uma atitude. Naquele momento, ela não podia pensar muito. Ela tinha que tomar uma atitude e, dentro da atitude que ela tinha que tomar, deveria ser a atitude certa. Mas isto foge um pouco à nossa compreensão, porque em momentos de aperto, momentos de cabeça quente, geralmente se toma atitude incorreta. Atitudes que lá na frente repercutem em graves, nefastas, terríveis consequências. Mas Zípora aqui, mesmo sendo uma mulher, que o seu pai era sacerdote de Deus pagão, morou durante toda a sua vida em uma terra em que adorava-se Deus pagãos, ela toma a atitude certa de circuncidar o seu filho para que a ira divina fosse aplacada, então ela pudesse prosseguir viagem com o seu esposo. Naquele momento, ela então, eu creio, tendo a direção divina, ela pega uma pedra, segundo o versículo aqui, ela pega uma pedra aguda e afiada, ela vai circuncidar o seu filho, e aí então com isso, com esse ato, aplacada a ira divina, Moisés lhe restabelecida a saúde, eles podem prosseguir viagem. Mas se naquela hora, aquela mulher, de repente, no meio da situação, que demanda uma atitude certa, urgente, né? Uma atitude mais do que urgente. Se ela toma uma atitude errada, Moisés não teria ido para o Egito, voltado ao Egito, falado com Faraó, por conseguinte, o povo de Deus, por Moisés, pela instrumentalidade de Moisés, não teria sido libertado da terra do Egito. E nós hoje não falaremos sobre Moisés, mas a atitude de uma mulher fez toda a diferença. Uma atitude que passa por despercebido quando lemos o Pentateuco. Fala-se mais de Moisés, mas de Zípora quase que não se fala. Mas uma atitude salvou a vida do seu esposo Moisés. Dela própria, por que não dizer também do seu filho Gerson? Porque se Moisés morresse, como ficaria Zípora em meio ao deserto? Eu creio que ela de repente não resistiria, nem ela nem o seu filho em meio ao deserto. Mas uma atitude, que foi a atitude certa que ela tomou, serviu para que a vida do seu esposo e dela e do seu filho também fossem poupadas. Eu sei que em meio ao deserto, em meio à tribulação, em meio às provações, vem-nos à mente para tomarmos atitudes precipitadas, atitudes que nos parecem boas, parece a atitude certa, mas é porque está de cabeça quente. Mas lá na frente, essa atitude ela pode reverberar, ela pode se transformar em uma consequência drástica. Lá na frente, melhor dizendo, desculpa, já de cabeça fria e esfriada. Então, pensamos melhor. E aí, Deus, por que quando de cabeça quente eu não pensei nessa atitude a ser tomada? Eu não pensei em fazer isso ou aquilo? Porque naquele momento eu pensei do pior, fazer o pior. É porque falta minha e você o que Zípora teve. Eu acredito que Zípora, mesmo tendo passado toda a sua vida em uma terra
que adorava deuses pagãos. Convido com um pai, ela conviveu com um pai, que era sacerdote de um deus pagão, mas ainda assim, eu acredito que Zípora, ela ora a Deus para que ela tomasse a atitude certa. Então, a lição que eu tomo nesta hora é ore a Deus. Se a situação que você passa, se o problema que você enfrenta demanda uma atitude urgente, para já, e não para ontem, desculpa, e não para amanhã, ore a Deus, busque a Deus, porque de cabeça quente, não, você não vai chegar a lugar algum. Porque eu e você olhamos apenas o agora, mas o nosso Deus, ele olha o amanhã. Então, nesta hora, reflita melhor, pense melhor e vá orar. Busque a Deus, porque em Deus ele te dará êxito e você será mais que vencedor. A atitude que ela tomou, ela poderia sacrificar a vida do seu filho. Ela pega uma pedra aguda e de modo rudimentar, ela circuncida o prepúcio do seu filho. Ela poderia, ao invés de perder, de ganhar o seu esposo, né? Perder a sua vida, se ela não conseguisse circuncidar o seu filho corretamente. Mas ela, eu creio que sem nunca ter visto alguém ser circuncidado, ela de forma inédita pega uma pedra, circuncida o seu filho e com aquela circuncisão, a ira divina é aplacada e seu esposo lhe é restabelecido a saúde. Por isso, o certo a fazer em qualquer momento, principalmente em momentos de angústia, que o teu coração dói, teu coração chora, que você não sabe que atitude tomar, que parece que as portas estão fechadas. A atitude certa é orar, é buscar ao Senhor, é clamar a Deus, porque fazendo isto, certeza absoluta, Deus irá te abrilhantar a mente, irá te clarear a mente, irá abrir a porta e você irá passar. E do outro lado, você irá cantando o hino da vitória. Amém? Então, nesta hora, esta palavra para mim e para você é ore a Deus. A atitude certa é buscar a Deus, é orar a Deus, porque certeza absoluta, aquele que busca a Deus em humildade, a vitória é mais do que certa em Cristo Jesus.